O apartamento 302 exalava um silêncio quase vivo, misturado ao cheiro frio de desinfetante e algo indefinível que Maria só podia chamar de medo. O relógio digital marcava 22 horas e 7 minutos, mas lá dentro, o tempo parecia ter desacelerado, como se cada segundo fosse pesado demais para se mover. Maria, mãe solteira acostumada ao caos reconfortante de seu próprio lar, sentiu imediatamente que aquele lugar não era apenas um apartamento. Era um vácuo que sugava vida e som, deixando apenas a respiração e o coração acelerado. Ela estava ali para o turno noturno, cuidando de Arthur. Um menino de 5 anos com olhos tão azuis que pareciam vidro fino. Mas este emprego era diferente. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança. Porque cada caminho deixa uma marca. Tudo no apartamento 302 do Silva era meticulosamente organizado, quase clinicamente frio. As cortinas de blackout estavam permanentemente fechadas, mesmo durante o dia, filtrando a luz solar até que ela parecesse poeira dourada flutuando no ar estagnado. Nunca havia bagunça. Os brinquedos de Arthur eram guardados em caixas transparentes e empilhadas, e os livros sobre dinossauros, o único interesse fervoroso do garoto, estavam alinhados com precisão militar. Lucas e Ana Silva, os pais, eram sombras. Quando apareciam, seus passos eram leves, e suas vozes eram sussurros. Eles não pareciam estressados por dívidas ou trabalho excessivo, mas por algo mais profundo e gelado, um temor estrutural. Era essa a anomalia que Maria sentia em seus ossos desde o primeiro dia. O contrato de Maria era estranho, pagamento em dinheiro, semanalmente, adiantado, e uma cláusula bizarra, proibindo qualquer menção ao endereço ou ao sobrenome da família fora do complexo. Naquela noite, Maria estava sentada na ponta do sofá de couro marrom, observando Arthur desenhar. O menino desenhava florestas, mas todas as árvores tinham formas pontiagudas e as cores eram sempre cinza e preto. Ele não falava muito. Seus diálogos com Maria eram sobre fatos frios e científicos sobre fósseis. O Tiranossauro Rex não era o predador de topo, Maria, ele murmurou, sem erguer os olhos. Havia o Spinosaurus, mais rápido e maior. As pessoas sempre erram isso. Maria sorriu suavemente, achando fascinante a precisão gélida daquele menino. Mas as pessoas gostam da ideia do maior, Arthur. Talvez gostem de simplificar o medo. Arthur parou, o giz de cera preto suspenso no ar. Ele olhou para ela, e naqueles olhos azuis pálidos, Maria viu uma compreensão que era muito antiga para uma criança de 5 anos. O medo. Aquele era o único morador real do apartamento 302. Ana e Lucas estavam em uma discussão silenciosa na cozinha, que era separada da sala por uma ilha de mármore. O som era abafado, mas Maria capturava fragmentos através da fresta da porta de serviço. Não temos tempo, Ana. O prazo está quase esgotado. Lucas sibilou, a voz grave e tensa. Ana respondeu com um tremor perceptível. Mas eu não confio nos novos termos. É arriscado demais, Lucas. E o Arthur, o nome do menino, fez Lucas parar. Um segundo de silêncio. Então o som oco de um copo sendo colocado com força demais na bancada. Eles estavam sob uma pressão colossal, e a hipótese de Maria era sempre a mesma. Eles fugiam de algo. Dívidas. Um investidor furioso. Contudo, Maria havia trabalhado para famílias ricas antes, e o estresse delas era barulhento, cheio de advogados e telefones tocando. O estresse do Silva era silencioso, subterrâneo, como uma falha geológica prestes a romper. Maria levantou-se e foi até a cozinha, fingindo precisar de água. A tensão entre Ana e Lucas se solidificou no ar. Lucas, um homem alto e magro, com olheiras profundas, imediatamente parou de falar, fixando Maria com um olhar que não era de raiva, mas de extrema cautela. Ele tinha um tique, Maria notou, de deslizar a mão sobre o bolso lateral da calça jeans, como se checasse a presença de algo. Está tudo bem por aqui, Maria? O Arthur está quieto? Perguntou Ana, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos cansados. Maria assentiu, seu tom calmo, projetando a serenidade que ela sentia ser o único escudo contra a paranoia deles. Arthur está desenhando uma batalha entre um T-Rex e um Spinosaurus. Ele tem uma precisão notável. Lucas relaxou minimamente.
Ele é focado. É bom. O foco mantém a mente ocupada. Maria apanhou o copo de água e, enquanto o enchia, seu olhar pousou sobre um calendário na lateral da geladeira. Não era um calendário comum. Era um impresso de baixa resolução, com os dias marcados por pequenos X vermelhos. O que chamou a atenção dela não eram os dias marcados, mas o dia que estava sendo circulado repetidamente a caneta. O dia 12 do mês seguinte. E ao lado, escrito em letras miúdas, apenas uma palavra: fim. Fim do quê? Maria perguntou-se. Fim da fatura? Do prazo? Da espera? A cabeça de Maria girou. Ela se sentia como uma detetive amadora, mas sua motivação não era curiosidade. Era pura empatia. Aquele apartamento sufocava a família. E Maria, que havia lutado tanto para respirar em sua própria vida, sentia uma urgência em libertá-los. Ela já estava pensando em maneiras de ajudar, movida pelo amor materno que transbordava para além dos limites do seu próprio filho. Lucas pigarreou. Maria, desculpe a pergunta, mas você mencionou que conhece bem esta área, não é? O bairro do lado, o sudoeste. Você cresceu aqui? Ele parecia estar medindo cada palavra, como se pesasse ouro. Maria, percebendo a abertura, respondeu com entusiasmo moderado. Sim, Lucas. Conheço cada rua. Minha mãe solo me criou a alguns quarteirões daqui. É um bairro ótimo, mas o sudoeste é onde as famílias se mudam para ter mais espaço, mais verde, sem perder o acesso. É mais seguro para crianças. A palavra seguro fez Ana se encolher ligeiramente. Lucas, no entanto, processou a informação. Ele coçou a têmpora, seus olhos fixos no chão de mármore branco. Maria percebeu que ele estava pescando informações, buscando uma saída, mas de uma forma que evitava qualquer rastreabilidade digital. De repente, o telefone de Lucas tocou. Não era um toque comum. Era um zumbido baixo, vibrante, que parecia vir de dentro do próprio Lucas. Ele o pegou imediatamente. Não era um smartphone, mas um aparelho antigo, preto, sem tela tátil, que Maria reconheceu como um telefone pré-pago descartável. Ele saiu apressadamente, recuando para o quarto principal, a porta se fechando com um clique preciso. Ana suspirou. Um som longo e doloroso que era mais revelador do que qualquer grito. É sempre assim, Maria, o tempo todo. Nunca há paz. Maria percebeu o quão isolada Ana estava. Sem amigas, sem vizinhos, sem vida social além das 4 paredes do 302. Maria sentiu uma pontada de pena e uma determinação crescente. Essa família não precisava de babá, precisava de um resgate. Maria voltou para a sala, sentando-se novamente ao lado de Arthur. Ele estava agora desenhando um vulcão em erupção, usando o vermelho mais vivo que encontrou na caixa. Arthur, por que você só desenha coisas assustadoras? Ela perguntou, sua voz suave, sem julgamento. Arthur levantou a cabeça. Porque são as que fazem mais barulho, ele disse. Mas no apartamento? Só há silêncio. O silêncio é mais assustador do que o barulho. O barulho você pode ouvir de onde vem. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio deles era uma tática de defesa, um cobertor para esconder o pavor. Se eles se mudassem para um lugar mais aberto, mais comum, talvez o medo finalmente se dissipasse. A convicção de Maria de que eles estavam apenas lidando com um problema financeiro grave, que precisava de uma solução prática e humana, solidificou-se. Ela faria a diferença. Ela ajudaria aquela mãe solo de coração, embora casada, Ana carregava o peso da solidão, a sair daquela prisão de mármore. O próximo passo seria oferecer a ajuda concreta que ela tinha em mente. Maria sabia exatamente como começar a tecer a rede de apoio que eles nem sabiam que precisavam. Ela pensou, às vezes, a melhor caridade é a praticidade. Eles precisam de um novo começo, e eu posso dar o primeiro empurrão. Os dias seguintes no apartamento 302 foram marcados pela mesma tensão velada, mas havia um novo elemento, a antecipação. O X vermelho no calendário aproximava-se do círculo fatídico. Maria, em seus turnos, começou a semear gentilmente a ideia de mudança, não como uma solução para o mistério que a envolvia, mas como uma válvula de escape para o estresse evidente da família. Ela descreveu o sudoeste com cores quentes, perto do parque, com o cheiro de grama cortada. Léo adora as bicicletas que alugam lá. Ela falava de vida normal, de vizinhos que se cumprimentavam na rua, de janelas abertas que deixavam entrar o som da vida. Para Ana,
que parecia murchar a cada dia de confinamento. As palavras de Maria eram uma miragem fresca. Uma noite, enquanto Lucas estava trabalhando no escritório, uma sala minúscula e sem janelas, trancada à chave, Maria encontrou Ana na lavanderia, dobrando roupas. Ana parecia abatida, os ombros tensos sob o peso invisível que carregava. Maria decidiu que era o momento. Ana, ela começou, a voz baixa, mas firme. Eu sei que não é da minha conta. E por favor, me desculpe se estou sendo invasiva. Mas vejo o quanto vocês estão sofrendo aqui. A mudança parece ser um fardo extra, mas talvez seja o que vocês mais precisam. Ana parou, segurando uma camiseta de Arthur. O tecido era macio, quase esfarrapado. Nós precisamos sair, Maria. Lucas diz que o ar aqui ficou contaminado, mas o medo não é o dinheiro. Embora ele sempre falte, é o processo. É conseguir um lugar onde possamos ser invisíveis, sem levantar suspeitas. Não temos referências, Maria. Ninguém para nos ajudar a alugar. Ali estava o ponto. A falta de um histórico limpo e rastreável. Maria viu a oportunidade perfeita para exercer sua coragem e sua capacidade de mobilização. Ela conhecia a proprietária do prédio onde ela morava. Dona Laura, uma viúva rigorosa, mas de bom coração, que administrava vários imóveis na região. Maria havia construído uma relação de confiança com Laura ao longo dos anos, pagando o aluguel no dia exato, ajudando nas pequenas manutenções. Eu posso ajudar com isso, Maria disse, sem hesitar. O olhar de Ana se levantou, cheio de incredulidade e uma dose de alarme. Como? Você não pode se envolver, Maria. É perigoso para você. Maria minimizou. Perigoso? Ana, eu sou uma mãe solteira que vive de bicos e cuida do meu filho. O que eu tenho a perder? Eu ajudo as pessoas. É o que eu faço. Ela sorriu, projetando uma confiança que, na verdade, estava ancorada apenas em sua esperança de que o problema fosse apenas burocrático. Eu converso com Dona Laura. Ela tem uma casa pequena e discreta no sudoeste. Perfeita para uma família que precisa de silêncio. Eu posso atestar por vocês. Dizer que são parentes distantes que estão voltando para a cidade. Ana permaneceu em silêncio por um longo momento. Os olhos marejados. A oferta de ajuda era tão pura e inesperada que parecia irreal. Maria estendeu a mão e tocou levemente o braço de Ana. O calor do contato físico pareceu quebrar a camada de gelo de Ana. Você faria isso por nós? Por Arthur? Ana sussurrou. Pela primeira vez em anos, Maria. Eu não pensei que houvesse mais esperança. Maria sentiu o calor da satisfação. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava transformando a vida de alguém. Ela sentia que, para o mundo lá fora, ela era apenas mais uma mãe solo lutando. Mas ali, no silêncio pesado do 302, ela era uma salvadora. Lucas, ao ser informado, reagiu de maneira diferente. Ele estava desconfiado, quase hostil. Por que você está fazendo isso, Maria? Qual é o seu interesse real? Maria olhou-o nos olhos, sem desviar. Eu cuido do seu filho. Eu vejo atenção. Meu interesse é apenas que Arthur tenha espaço para respirar. E que vocês parem de andar como se estivessem pisando em vidro quebrado. Eu não quero dinheiro, Lucas. Só quero ver o bem acontecer. A sinceridade crua de Maria desarmou Lucas. Ele esfregou o rosto, exausto. Se fizermos isso, tem que ser rápido. Máximo 1 semana. O prazo era absurdo. Uma mudança completa em 1 semana. Maria, impulsionada pela adrenalina e pelo desejo de provar sua eficácia, aceitou o desafio. Ela passou os próximos 3 dias entre seus próprios turnos e a organização da mudança dos Silva. Ela ligou para Dona Laura, usando toda a sua credibilidade. São pessoas muito discretas, Laura. Precisam de um lugar tranquilo, sem perguntas. Eu garanto o aluguel. Laura, confiando na história de Maria de parentes distantes, concordou em mostrar a propriedade. A casa no sudoeste era modesta, cercada por um muro alto e com uma garagem fechada, exatamente o tipo de descrição que Lucas procurava. A sensação de Maria de estar no caminho da superação era palpável. Ela sentia a responsabilidade e o poder. Durante esse período de intensa organização, Maria percebeu pequenos sinais e detalhes estranhos que aumentavam o mistério, mas que ela prontamente descartava como peculiaridades de pessoas muito ricas e paranoicas. Lucas entregou a ela um envelope grosso com o dinheiro da fiança, e o primeiro mês, todas as notas de 100, amassadas e com cheiro de mofo. Não use cartão, Maria. Nenhum recibo. Apenas dinheiro vivo. E certifique-se de que Dona Laura não registre nada além do essencial.
ele instruiu. Maria balançou a cabeça, aceitando a estranheza. Dívidas fiscais, pensou ela. Lavagem de dinheiro de baixo escalão. Ela podia lidar com isso. O importante era o ato de bondade. Na quarta-feira daquela semana frenética, Maria foi ao apartamento 302 para começar a catalogar o que seria levado. Lucas e Ana estavam fora, resolvendo alguma pendência urgente. Arthur dormia profundamente no quarto. Maria estava na sala de estar, catalogando os poucos objetos pessoais. A decoração era genérica, comprada em uma tacada só. Quase nada parecia pessoal, exceto os álbuns de fotos de Arthur. Enquanto folheava um deles, procurando o nome completo do menino para a ficha de aluguel, Lucas havia dado apenas Arthur Silva. Ela encontrou um detalhe perturbador. Em uma foto de Arthur bebê, os pais não eram Lucas e Ana. A mulher tinha cabelos curtos e ruivos. Lucas tinha o cabelo castanho e cheio. Os pais na foto pareciam mais velhos, mais relaxados. A foto era antiga, desbotada. Maria sentiu um arrepio. Ela rapidamente folheou mais páginas, mas todas as fotos seguintes eram de Arthur com Ana e Lucas. A foto estranha era um erro. Uma página perdida de outro álbum? O coração de Maria começou a bater mais rápido. O mistério havia acabado de se tornar uma quase revelação. Aquela criança não era deles. Não biológica, talvez. Mas a discrepância nos traços era gritante. Seria Arthur um filho adotivo? A adoção explicaria a paranoia, a necessidade de sigilo, mas não explicaria a tensão de vida ou morte que pairava no ar. Maria fechou o álbum tentando racionalizar. Ela era uma mãe solo, não uma investigadora. Seu foco era o bem-estar de Arthur. Se eles o amavam e o protegiam, o resto era secundário. Ela empurrou a imagem dos outros pais para o fundo de sua mente, forçando-se a se concentrar na tarefa de empacotar. Ela precisava manter sua esperança no ato de bondade, pois se começasse a desconfiar do porquê eles fugiam, a coragem para ajudá-los poderia desmoronar. Ela seguiu em frente, impulsionada pela sensação de que estava prestes a finalizar um grande ato de amor materno estendido. O passo seguinte seria a organização da papelada crucial, e isso a levaria diretamente ao cerne da escuridão que eles tentavam esconder. Com o prazo apertado de Lucas, Maria mergulhou de cabeça na logística da mudança. Ela organizou caixas, etiquetou com códigos que só ela e Ana entendiam, essenciais de cozinha, brinquedos de Arthur, dinos, evitando qualquer menção direta aos nomes ou conteúdo que pudesse ser interceptado. A ansiedade do Silva era agora uma entidade física. Eles se moviam pelo apartamento como fantasmas apressados, verificando janelas, atendendo chamadas curtas no telefone descartável de Lucas, sempre com a mão deslizando para o bolso lateral. Arthur, no entanto, estava estranhamente mais calmo. Ele parecia vibrar com a ideia da mudança, como se soubesse que a prisão estava prestes a ser desmantelada. Lucas havia instruído Maria a organizar apenas o que era estritamente necessário para o dia a dia. Havia poucas mobílias e roupas. O maior desafio era a papelada. Ele havia deixado uma chave em cima da mesa e um bilhete conciso para Maria. Organize os documentos financeiros e a documentação escolar de Arthur para a nova escola. Tudo na gaveta de arquivo no escritório. Não abra a caixa cinza no fundo da gaveta. A proibição era o convite mais tentador que Maria já recebera. O escritório era a sala mais fria do apartamento. O cheiro de papel velho e toner era forte. Maria abriu o armário de arquivos. A primeira gaveta continha pilhas de contas de serviços públicos, todas pagas pontualmente, mas em nome de uma mirílias de empresas de fachada que mudavam a cada 6 meses. Maria balançou a cabeça. Definitivamente algo ilegal, mas provavelmente sem violência. Fraude corporativa. Isso se encaixava na paranoia silenciosa. Ela começou a separar os documentos que precisavam ser descartados dos essenciais para o novo endereço. No meio de uma pilha de extratos bancários de contas offshore, que Maria não conseguia nem começar a entender, ela encontrou a documentação escolar de Arthur. Estava incompleta e estranha. O histórico recente mostrava o nome Arthur Silva, mas o histórico de 2 anos atrás estava em nome de Léo Mendes, o nome de seu próprio filho. O choque elétrico da coincidência, ou seria a confirmação de que os nomes eram apenas casuais, pseudônimos escolhidos aleatoriamente, fez Maria respirar fundo. Eles haviam mudado o nome da criança. Era sequestro ou apenas uma adoção secreta?
Maria não podia parar agora. Ela precisava de mais detalhes para entender a dimensão do seu ato de caridade. Maria retirou a pilha de documentos, revelando o fundo da gaveta. Lá estava, a caixa cinza. Não era uma caixa de arquivo, era uma caixa de depósito de metal pesado, com um fecho de combinação simples. A curiosidade de Maria estava agora em seu pico, misturada com uma crescente sensação de perigo. Ela tocou a superfície fria do metal. Se Lucas não quisesse que ela abrisse, ele não teria deixado a chave do escritório. Ele estava testando-a? Ou havia algo ali que ele esperava que ela protegesse? Maria olhou em volta. O apartamento estava silencioso. Ela pensou no que a tinha motivado a chegar até ali. Era o desejo de fazer o bem, de dar a Ana e Arthur uma chance. Ela era uma mãe solo, que sabia o quão difícil era conseguir ajuda quando se estava no fundo do poço. Seu ato de solidariedade estava expondo algo sombrio, mas Maria sentia que precisava saber a verdade para proteger a si mesma e, ironicamente, a eles. Maria pegou a chave de Arthur. Não era a chave da caixa, mas a chave de um diário infantil que ela havia visto Ana guardar em uma cômoda. Ela precisava de uma pausa, um desvio. Ela saiu do escritório e foi até o quarto de Arthur. A cômoda estava fria. Ela abriu a gaveta superior, encontrando o diário de capa azul. Ela o abriu. Não eram desenhos. Eram frases curtas, escritas pela caligrafia nervosa de Ana. Dia 47. O rastreador está quieto. Não podemos confiar nisso. Dia 91. Tivemos que mudar a senha. Ele está perto. Maria fechou o diário, o terror roendo em sua garganta. Ela estava se envolvendo em algo muito maior do que fraude corporativa. Isso era perseguição, vigilância, talvez até crime violento. Ela sentiu o peso do apartamento 302. A pressão da caixa cinza na sala ao lado. Ela precisava abrir aquela caixa. Não por curiosidade, mas por autopreservação. A mãe solo dentro dela gritava para que ela corresse. Mas a Maria altruísta sabia que fugir agora apenas condenaria a família Silva. Se ela os movesse sem saber o inimigo, ela seria a responsável por colocá-los na linha de fogo. Voltando ao escritório, Maria se ajoelhou diante da gaveta, a caixa cinza. Lucas não havia trancado a gaveta principal, apenas deixado a caixa trancada. Ela pensou na combinação. Teria alguma relação com Arthur? Ela tentou o aniversário dele, 2005. Nada. Ela tentou o dia 12, o dia marcado no calendário. Nada. Ela respirou fundo, concentrando-se. O que seria importante o suficiente para Lucas lembrar, mas não óbvio? Ela pensou no nome antigo. Léo Mendes. Talvez a data de nascimento original? Ela não sabia. Maria recuou, frustrada. Ela olhou para a papelada financeira que Lucas havia pedido que ela organizasse. De repente, ela notou um detalhe na borda de um extrato de uma conta suíça. 3 números circulados a lápis quase invisível. 0, 7, 6. Maria tentou a combinação. 076. O fecho estalou. O som metálico, alto no silêncio do apartamento, pareceu um tiro. Maria abriu a caixa. Dentro, não havia dinheiro, nem ouro. Havia o que parecia ser a vida condensada e falsificada de uma família. Pilhas de documentos em envelopes de plástico. Certidões de nascimento, todas com datas de emissão recentes e locais de nascimento aleatórios. Orlando, Detroit, Phoenix. Carteiras de identidade de 4 estados diferentes. E, no topo, 2 passaportes azuis. Maria pegou o primeiro. O nome na capa. Lucas Silva. Mas a foto não era Lucas. Era um homem mais gordo, com barba. O segundo passaporte era de Arthur. Maria abriu o documento com mãos trêmulas. O nome era Arthur Silva. Mas o rosto na foto. O rosto era de um bebê que ela não reconhecia. Mais velho do que Arthur. Com características diferentes. Não era Arthur. Maria sentiu o sangue sumir do rosto. Não eram apenas nomes falsos. Não era apenas fraude fiscal. Essa família inteira era uma construção. Arthur não era Arthur. E pior ainda, o passaporte que ela tinha nas mãos era o passaporte falso. O verdadeiro estava em algum lugar, ou nunca existiu. Maria sentiu o terror se instalar, frio e pesado, esmagando a esperança que a havia movido. Ela havia se intrometido em algo que ultrapassava todos os limites da sua vida como mãe solo. Ela acabara de abrir a caixa do programa de proteção a testemunhas. E ao ajudar essa família a se mover, ela tinha inadvertidamente rompido toda a proteção que os mantinha vivos, ligando o novo endereço, garantido por sua própria reputação, diretamente à sua identidade real.
O perigo mortal que ela pensava ajudar a evitar, agora estava inevitavelmente ligado à sua própria porta. O silêncio do escritório agora era ensurdecedor, pontuado apenas pelo zumbido distante da geladeira. Maria estava paralisada, os passaportes falsos escorregando de seus dedos para o chão acarpetado. O ar rarefeito do 302 de repente parecia tóxico. Ela não estava ajudando uma família endividada. Ela estava ajudando fugitivos. Não fugitivos da Receita Federal, mas da máfia, de um cartel, ou pior, do próprio sistema de justiça. A percepção atingiu-a com a força de um soco. O homem que ela chamava de Lucas não era Lucas, e o menino que ela tanto protegia sob o calor do seu amor materno não tinha o nome que ela pensava. E a mudança que ela orquestrou com tanta coragem e boa intenção era agora uma brecha de segurança colossal. O passaporte falso de Arthur era a peça-chave. Ele não tinha apenas o rosto errado. Ele tinha um carimbo de saída de um país europeu que Maria mal sabia soletrar, datado de 4 anos atrás. Isso significava que a família tinha se reorganizado várias vezes. Eles não estavam apenas se escondendo, eles estavam em fuga contínua. E agora, o novo endereço, aquele garantido pela confiabilidade de Maria e sua mãe solo proprietária, Dona Laura, estava permanentemente ligado ao rastro de Maria, a única conexão estável que eles possuíam. Maria agiu por instinto, a adrenalina substituindo o choque. Ela precisava desfazer o dano, ou pelo menos entender a quem ela havia acabado de expor. Ela começou a vasculhar os outros documentos na caixa de metal, com a urgência de uma arqueóloga desenterrando uma bomba. No fundo, sob uma cópia de uma certidão de casamento falsificada, havia um envelope pardo, diferente dos demais. Era feito de um papel mais áspero. Dentro, havia um único cartão de visita, sem nome. Apenas um número de telefone. E em letras miúdas, um código de 3 letras. OPS. Ao lado, havia um documento oficial, timbrado, mas fortemente criptografado. Apenas um parágrafo estava claro, escrito em inglês legalista. Em caso de violação de protocolo de segurança, contatar imediatamente o número de emergência OPS, referenciando o código de segurança, Lucas 07. O código 07. Os números da combinação da caixa. Maria entendeu. Lucas havia deixado o código não para testá-la, mas para que, em caso de emergência, ela pudesse acessar o número de contato crucial. Ele esperava que ela encontrasse. Era um pedido de ajuda final, disfarçado de proibição. Maria pegou o telefone descartável de Lucas. Ele havia deixado carregando na bancada da cozinha. E discou o número OPS. O telefone tocou apenas uma vez, e uma voz monótona e profunda atendeu. Setor de operações. Identificação. Maria, ofegante, mal conseguia formar as palavras. Meu nome é Maria. Eu sou a babá. Eu estava ajudando a família Silva a se mudar, para o sudoeste. Lucas me deu um código. É Lucas 07. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio que pesava toneladas. A voz profunda retornou, agora mais tensa. O Sr. Silva está com o pacote? Sim, Maria respondeu, quase gritando em um sussurro. Mas nós vamos mudar em 2 dias. Eu os ajudei a alugar uma casa. Eu usei meu nome. Eu quebrei o sigilo. Vocês precisam pará-los. Eles não podem ir para lá. O agente do outro lado, cuja voz era agora um rugido contido, perguntou. Maria, escute com atenção. Onde você está? Você está sozinha com o pacote? Maria confirmou que Arthur estava dormindo e que Ana e Lucas estavam fora. O agente continuou. Você está em grave perigo. Você violou o protocolo mais estrito. Você precisa permanecer no apartamento. Não saia. Ninguém deve saber que você ligou. Nós enviaremos uma equipe. Isso levará 24 horas. Você tem que segurá-los. Se eles se mudarem, o rastreamento será perdido, e o perigo que eles fugiram por anos será reativado. 24 horas. Maria teria que enfrentar Lucas e Ana sabendo a verdade, e convencê-los a atrasar a mudança, sem revelar que ela sabia sobre o Programa de Proteção a Testemunhas, WITSEC, ou que havia contatado seus protetores. Sua coragem precisaria ser mais forte do que nunca. Ela era uma mãe solo, que de repente se tornou a guardiã involuntária da vida de outra família. A porta da frente se abriu. Maria não teve tempo de desligar. Ela jogou o telefone de Lucas de volta na bancada e correu para a sala, tentando parecer distraída com as caixas.
Lucas e Ana entraram. Eles pareciam mais aliviados, como se o pior já tivesse passado. Maria, desculpe a ausência, disse Lucas, jogando as chaves na tigela de cerâmica. Tivemos que finalizar alguns documentos importantes. A mudança está confirmada para sexta de manhã, às 8 horas. Você pode vir nos ajudar a encaixotar o resto do dia de amanhã? Maria olhou para Lucas. Ele não era um criminoso vil. Ele era um homem aterrorizado, tentando proteger a esposa e a criança que ele chamava de Arthur. Ela precisava mentir com convicção. Lucas, eu sinto muito. Eu fui falar com a transportadora. Eles tiveram um problema de logística. A sexta-feira está totalmente lotada, Maria disse, forçando um tom de frustração profissional. Eu só consegui remarcar para sábado de manhã. Eu sei que é apertado, mas é o melhor que consegui. A expressão de Lucas mudou instantaneamente. A calma desapareceu, substituída por pânico puro. Ele avançou. Não, Maria, não, isso é impossível. Eu disse que precisava sair na sexta. Eu não posso esperar. Isso não pode ser um erro da sua transportadora. Você tem que dar um jeito. Sua voz estava estridente. Maria manteve a calma, usando o disfarce de funcionária prestativa. Eu sei, Lucas. Mas o que podemos fazer? Eu juro que tentei. A única alternativa é eu usar meu próprio carro, levar as caixas menores. E você terá que carregar o resto em um carro alugado. Ela ofereceu uma solução que era ineficaz e perigosa, apenas para mantê-lo ocupado. Ana, percebendo a intensidade do pânico de Lucas, interveio, colocando a mão no braço dele. Lucas, respire. É só um dia. O que pode acontecer em um dia? Lucas se desvencilhou dela, andando pela sala. Tudo pode acontecer em um dia, Ana. Tudo. Maria viu a oportunidade de semear a dúvida. Lucas, você está estressado. Talvez fosse bom você tirar o dia de amanhã para descansar e organizar a papelada que eu consegui separar. Há documentos importantes que precisam de sua atenção, especialmente os do Arthur. Ela estava fazendo referência velada à caixa e à necessidade de ele revisitar o que ela havia visto. Lucas parou, ponderando. Ele olhou para Maria, seus olhos estreitos de desconfiança. Ele parecia quase ver através da fachada. Maria, no entanto, sustentou o olhar com uma expressão de amor materno altruísta, a única emoção pura que ela conseguia conjurar. Ela precisava manter a linha. Ela tinha que sobreviver às próximas 24 horas e garantir que a família Silva, ou seja lá quem eles fossem, fosse pega pela equipe OPS antes de fugir para a casa que Maria, com sua bondade mal direcionada, havia alugado para eles. O peso da superação agora era literal, superar o medo e o risco de morte. A noite que se seguiu foi a mais longa da vida de Maria. Ela cumpriu seu turno como babá de Arthur, mas cada sombra e cada ruído externo parecia o prenúncio de uma invasão. Lucas e Ana passaram a noite no escritório, sussurrando e digitando freneticamente. Maria sabia que eles estavam em pânico, provavelmente tentando traçar um plano B que não envolvesse a transportadora. Mas o atraso era o que Maria precisava. A mãe solo agora estava jogando um jogo de alto risco com pessoas que tinham mais a perder do que ela jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte, Lucas estava tenso, mas estranhamente obediente. Ele passou o dia revisando os documentos que Maria havia separado na gaveta do escritório. Maria sabia que ele havia notado a chave da caixa cinza fora do lugar, ou talvez os passaportes ligeiramente deslocados. Ele a confrontou na cozinha, sua voz baixa e carregada de perigo. Maria, você abriu a gaveta do escritório, não abriu? Seus olhos pareciam perfurar a alma dela. Maria não hesitou. Ela sabia que a verdade parcial era a única forma de sobreviver. Sim, Lucas. Eu precisei dos documentos escolares de Arthur, mas não consegui encontrá-los na pilha de extratos. Eles estavam misturados com as contas antigas. Eu não toquei em mais nada. Você me pediu para organizar. E eu organizei. Lucas olhou para ela por um longo minuto. Ele estava procurando o medo, a hesitação, mas Maria estava focada no Arthur, que estava sentado na sala assistindo a um desenho animado. Seu amor materno por Arthur era genuíno, e isso dava a Maria uma camada de proteção emocional que Lucas não podia penetrar. Lucas suspirou derrotado. Certo, mantenha Arthur por perto, Maria. Apenas mais esta noite. Amanhã cedo nós partimos, mesmo que tenhamos que levar as caixas nos braços. Maria assentiu, aliviada. Amanhã seria sábado. A equipe OPS teria tempo suficiente para montar a operação. O clímax final veio no sábado, às 7:30 da manhã.
Maria estava ajudando Ana a fechar a última mala de mão no quarto de Arthur. Ana estava visivelmente triste, acariciando o cabelo de Arthur enquanto ele ainda dormia. Maria, eu queria que pudéssemos ficar em contato. Você foi a única pessoa gentil conosco nos últimos 2 anos. Maria sentiu uma pontada de culpa. Você vai ficar bem, Ana. Mantenha a esperança. A nova casa é ótima. De repente, houve um som alto e abafado na sala de estar. Não era o som de uma porta se abrindo, mas de um metal pesado batendo. Lucas gritou algo inaudível. Maria olhou para Ana. Ana empalideceu. Seus olhos se arregalaram. Não são eles, ela sussurrou, o terror a sufocando. Se fosse o programa, eles nos dariam um aviso. É ele. O coração de Maria disparou. Ela havia atrasado a mudança. Mas a equipe OPS ainda não havia chegado. O inimigo deles, o caçador, havia chegado primeiro. Lucas apareceu na porta do quarto, pálido, segurando Arthur nos braços. Ana, saia pela janela do banheiro. É no primeiro andar do prédio ao lado. Eu o distraio. Não, gritou Ana. O som de botas pesadas se aproximando da porta do quarto. A voz profunda de um homem gritou em espanhol, um sotaque carregado e furioso. Lucas olhou para Maria. Maria, você nos expôs. Por que você fez isso? Maria não teve tempo de responder. Ela agiu por instinto de coragem. Ela empurrou Lucas para trás da porta do armário. Escute, eu não sei quem é ele, mas o programa está vindo. Eu liguei. Saia da janela agora. A porta do quarto foi arrombada. 3 homens robustos, vestidos de preto, com capuzes cobrindo os rostos, invadiram a sala. O primeiro homem viu Lucas se movendo e avançou. Maria, com a força do desespero, pegou a mala de mão de Ana e a jogou contra a perna do primeiro intruso. Ele cambaleou, o que deu a Lucas tempo para se esgueirar pela janela do banheiro. Ana o seguiu. Maria estava sozinha no quarto, frente a frente com os homens. O líder a agarrou pelo braço. Onde eles estão? Onde está o testemunha? Eu não sei do que você está falando. Maria gritou, seu corpo tremendo, mas seus olhos firmes. Ela não podia arriscar a vida de seu próprio filho, por causa de uma família que nem sequer tinha um nome. Mas ela não entregaria Arthur. Nesse momento, o som de sirenes irrompeu na rua, alto e inconfundível. Não eram as sirenes locais, mas um som diferente, mais profissional, mais urgente. O agente OPS havia chegado. Os homens de preto se entreolharam. Eles soltaram Maria e correram, desaparecendo pela sala de estar. Maria ouviu o som de uma breve luta e, em seguida, a porta do apartamento será arrombada novamente, desta vez por agentes federais. Maria foi encontrada agachada no chão do quarto de Arthur. Ela não estava ferida, mas tremia incontrolavelmente. Um homem alto, de terno e distintivo, entrou. Ele se ajoelhou na frente dela. Senhora Maria, eu sou o agente Harrison. Nós pegamos ele e sua equipe. O pacote está seguro. Foi você quem ligou. Maria balançou a cabeça. Eu só queria ajudar. Eu sou uma mãe solo. Eu pensei que era dinheiro. O agente sorriu. Um sorriso triste. Seu ato de bondade, Maria, quase nos custou o caso. Mas o atraso que você orquestrou nos deu a janela de tempo que precisávamos. Se tivessem se mudado para o sudoeste, teríamos perdido o rastro. Ele fez uma pausa. A família Silva, eles não existem mais. Eles foram realocados para um novo protocolo. Seu nome e o de Dona Laura foram apagados de todos os registros de aluguel. Você está segura. Você nunca conheceu essa família. A resolução era limpa, fria e aterrorizante. Maria havia se salvado e salvado a família, mas seu ato de superação havia revelado a ela o quão frágil era o mundo sob a superfície. Ela havia ajudado a desmantelar uma célula criminosa por acidente. Maria deixou o apartamento 302 naquele dia, com a certeza de que a maior lição de amor materno não era apenas proteger o seu próprio, mas saber que o bem mais valioso às vezes é a verdade que todos tentam esconder. Ela voltou para a vida com Léo, mais atenta e mais forte. Ela não era mais apenas uma babá. Ela era uma sobrevivente. O peso da sua coragem agora estava investido em algo mais profundo. Ela nunca mais ajudaria sem fazer as perguntas certas. Ela havia encontrado o perigo mortal, mas também havia encontrado a esperança em sua própria capacidade de enfrentar a escuridão, redefinindo o significado de mãe solo para muito além da luta diária.